Olá, minha gente. Uma boa noite, ou um bom dia, ou boa tarde, depende do horário que você for ver esse vídeo, né? Estou gravando esse vídeo mais para não perder aí a nossa sequência de vídeos, né? Porque se você deixar de gravar um vídeo, você vai perdendo a vontade e aí você termina por não gravar. Eu confesso que toda essa matéria, toda essa coisa que está ocorrendo no mundo e no Brasil, né? Essa questão de Bolsonaro aqui e os filhos, essa quadrilha em família, junto com os seguidores, né? O boi, os bois, né? A boiada, né? O Trump nos Estados Unidos, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né, do Zelensky e Putin, massacre na faixa de Gaza. Isso tudo deixa a gente cansado e deixa a gente estressado. Às vezes dá vontade de a gente parar e não ouvir mais, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que dar prosseguimento, né, às coisas. Hoje eu vou falar apenas rapidamente, só sobre política mesmo, só sobre essas coisas atuais, né? Algumas coisas que são até caricaturescas, né? Coisas que são assim até engraçadas, né? E se não for, seriam engraçadas se não fossem assim de uma tragicidade enorme, né? Seria de uma comicidade enorme também, se a tragicidade não fosse maior. Então a gente às vezes não sabe o que fazer, né? Lembrar também do Eduardo Bananinha nos Estados Unidos, achando que pode enganar os brasileiros que têm mente ainda, né? Alguns brasileiros que ainda têm mente. Eu não estou falando de brasileiro progressista, nem de esquerda, não. Estou falando, pode ser brasileiro de direita mesmo, não que seja de extrema direita, porque na extrema direita não existe cérebro, né? Extrema direita só existe como aquela piada que abriram a cabeça de uma certa pessoa e viram só um fio ligando, né, de um lado, atravessando o crânio. E aí não sabiam para que era esse fio, e cortaram o fio e as orelhas caíram. Então, assim, a gente vê essa marmelada, né? Antigamente tinha essa palavra para esse tipo de coisa, marmelada. Hoje em dia não existe mais, né? A gente não ouve mais falar nisso. A nossa geração é uma geração meio que já está perdida, né? A juventude hoje já está em outro patamar, né? Mas é isso aí. A primeira coisa que eu quero falar, então, para começar pelas coisas engraçadas, né? Quer dizer, aquelas que seriam engraçadas, é o Marcos Duval publicando mais um vídeo com uma folha do que seria uma revista, assim, na frente do rosto, ele lendo, obviamente em outra folha que está sobre a mesa, pelo menos é o que aparenta, falando sobre o seu QI, que o Instituto dos Estados Unidos, ou uma universidade, não sei que faculdade, universidade é essa, é Harvard, eu não sei, mandou para ele um estudo que fizeram com 10 mil pessoas, e ele está entre as 10 mil pessoas mais inteligentes do globo. O cara é tão, assim, ele lendo, ele não sabe ler quociente de inteligência.
a abreviatura QI. Então ele lê consciente. É muito inteligente realmente, um cidadão desse. Ele demonstra a inteligência dele ali, né, no ato. Né, assim, né, ele prova para todo mundo que é mais inteligente do que todo mundo. Não só pelos planos mirabolantes que ele fez, aquela loucura que ele fez naquele tempo de fazer uma reunião com o Daniel Silveira e o Bolsonaro, e até o Bolsonaro que é tonto, o Bolsonaro que também não tem nada na cabeça, ficou assim, pelo que a gente deduz, né? Pelo que a gente pode deduzir, até o próprio Bolsonaro ficou sem saber o que dizer. Uma armação que ele queria fazer, ele e o Daniel Silveira, para ele, Marcos Duval, marcar uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes e gravar o ministro Alexandre de Moraes admitindo que as suas atitudes, as coisas que ele estava fazendo, as decisões que ele estava tomando, tanto no TSE à época, quanto no STF, eram decisões comprometidas, né, com a ilegalidade, digamos assim. Então, realmente, o Marcos Duval deve ter um quociente aí de inteligência entre 45 e 150, né? Pertinho do Einstein. E aí a gente não sabe se ri ou se... né? Mas é isso aí. A outra questão que está passando aí o nosso meio é a questão da Carla Zambelli, né? Mas vamos falar antes um pouquinho dessa tentativa que teve o Centrão, os 315 picaretas, né? Alguns jornalistas estavam fazendo essa alusão a uma frase que o Lula disse em 88, na pré-campanha para presidente da República, dizendo que no Congresso tinha ali alguns deputados, no Congresso não, na Câmara, tinha alguns deputados que realmente eram honestos e faziam o seu trabalho, mas havia mais de 300 picaretas. Isso até virou uma música, se eu não me engano, eu não sei se do Legião Urbana ou se do Titãs, né? Luiz Inácio, do Barão Vermelho, o Luiz Inácio falou, o Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas. Então agora 315 picaretas se juntaram para aproveitando uma brecha, tentar aproveitar uma brecha legal, constitucional, inclusive, do artigo 53, parágrafo 3º, né, que diz que a Câmara ou o Senado, né, pode mandar sustar uma ação criminal que esteja tramitando contra um deputado ou um senador, né, seja em que tribunal for, mas como a gente sabe, como esse pessoal tem foro privilegiado, eles são julgados no STF. Então, o parágrafo 3º dos artigos 53 da Constituição diz que a Câmara ou o Senado pode mandar sustar uma investigação, um processo que esteja, um processo que esteja tramitando no STF contra algum dos seus membros. E aproveitaram isso, porque existe outra coisa em direito, minha gente, existe uma coisa em direito que é o seguinte: a pessoa está sendo a pessoa que duas ou três pessoas ou um grupo de pessoas comete um crime e uma delas tem foro privilegiado, né? Seja no STJ, seja no STF, seja no tribunal, seja nos tribunais de justiça, né, dos estados, né?
Se um deles tiver foro privilegiado, então todos os outros são trazidos juntos. É por isso que essa ação, todos que participaram da tentativa de golpe, a questão é tentativa mesmo. O artigo 359-M, ele fala de tentativa, 359-M, L e M, tentativa de abolição violenta do Estado, né? Então é tentativa mesmo. Então a tentativa, os atos que equivalem à tentativa, como aconteceu, quem assistiu aí o Procurador-Geral da República lendo a sua peça acusatória, percebeu que ele foi bem claro, né, que as pessoas cometeram atos criminosos, né? E essas outras pessoas que não possuíam, foram privilegiados como a mulher do batom, aquela que foi tomada é porque a gente cansa, né, gente? Mas foi tomada pelo bolsonarismo, né? Para fazer, e pelos filhos do Bolsonaro, e pela cambada, né, que faz parte do bolsonarismo ali no Congresso Nacional, foi tomada para exemplificar, né, para a causa do Bolsonaro, para a causa bolsonarista da sustação, né, do exagero, da anistia, né, do que eles queriam lá, da anistia. Então ela foi usada na causa da anistia, assim como o Clesão, que morreu. Eu vi o Eduardo Bananinha nos Estados Unidos caminhando e gravando, que agora é só o que ele faz, né? E parece que com o nosso dinheiro ainda, e esse infame ainda vai ser eleito por São Paulo deputado federal. Olha lá, se ele não vai ser eleito novamente, vai ser reeleito, né? Depois o Nordeste é que estraga o Brasil, né? Pois o Nordeste é que estraga o Brasil. Todo vagabundo que vai para São Paulo, como Tarcísio de Freitas, como a Conja, né, a Conja do Moro, como o Eduardo Bananinha, são eleitos. E olha lá, com votação lá em cima. Então é triste, né? Mas esse pessoal, como eu vinha dizendo, é usado, né? O Clesão e o Bananinha estava dizendo, andando lá nos Estados Unidos e gravando, dizendo que o sangue do Clesão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes não deixou o Clesão cumprir pena, mas ele não diz que foi impetrado, o advogado do Clesão impetrou um habeas corpus. Esse habeas corpus foi negado pelo terrivelmente evangélico, indicado pelo Bolsonaro, que hoje faz tudo que o Bolsonaro manda. Inclusive fica interrompendo o Alexandre de Moraes, quando o Alexandre de Moraes está dando o seu voto ou a sua opinião sobre qualquer coisa no Congresso. O outro fica lá caladinho, né? O outro indicado lá pelo Bolsonaro. Então, Clesão morreu, faleceu. Primeiro não devia ter ido, né? Eu vou falar agora como o Roger, né? Daquele grupo musical Nu com a Mão no Bolso. É pelado, Nu com a Mão no Bolso, né? O Traje a Rigor. Sou obrigado a falar essas coisas, a lembrar o nome dessas porcarias. Não me prenderam, eu estava em casa. Eu não fui orar no Congresso, debaixo de pedrada, de ferro sendo tacado nas vidraças, de relógios históricos sendo quebrados, de gente fazendo cocô por tudo quanto é lado,
pela porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes arrancada, a toga dele lá pendurada na porta, aquela confusão, aquela gritaria, né? Gente dizendo que estava ali fazendo as suas necessidades fisiológicas, né? Particularmente o número 1. É um ambiente muito bom para rezar. Bem, gente, como o vídeo ficou muito longo, mais de 45 minutos, eu sei que é quase impossível, né? Assistir até o fim. Então, vou parar o vídeo aqui e vou dividir, tá? Em 3 partes de 15 minutos, que fica mais palatável, né? Tá ok? E peço a vocês que assistiram até aqui que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, é um canal pequeno, mas é um canal sério. Se inscreva no canal, deixe o seu like, passe o vídeo à frente, né, compartilhe o vídeo, tá ok? Que é pra gente fazer esse canal crescer, tá certo? E a gente consegue fazer isso, tá ok? Pois é isso, minha gente. Então, vou dividir aqui e dar sequência depois.